Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos nesta manhã chegando ao último estudo do nosso tema geral, Vivendo no Amor de Deus. Foram assuntos que eu espero tenham acrescentado muito à sua vida espiritual, assim como acrescentou a minha. E hoje nós vamos ver então o nosso último estudo dessa série, sendo que todos continuam gravados, você pode revê-los ou ver algum que você não conseguiu participar, para que possa se enriquecer realmente com cada tema abordado a cada domingo. E eu te cumprimento nesta manhã com a doce paz do Senhor Jesus, desejando que você esteja ainda mais inteirado dos textos das cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, sendo que nesse domingo a nossa lição será baseada na 3ª carta de João. E é um tema de autoanálise, de autoavaliação. Você é um bom cristão? Que tipo de cristão você é? Todas essas avaliações serão feitas por você mesmo quanto à sua própria vida espiritual. Para isso, eu te convido a orar para que Deus possa nos abençoar, alargar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos então ter um bom estudo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui hoje na Tua presença, na companhia de irmãos e irmãs que buscam conhecer um pouco mais a Tua Palavra. E nós clamamos, ó Deus, para que seja um momento enriquecedor para as nossas almas, que o Senhor fale aos corações de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, ou que vai nos assistir em algum outro momento, que a unção do Senhor seja sobre cada um, que alargue o conhecimento da mente, do espírito, para que possamos conhecer mais e mais a Tua vontade. Hoje que nós estamos chegando ao último estudo desta série, o amor de Deus, vivendo o amor de Deus, que nós possamos nos sentir cada dia mais amados pelo Senhor e agradecidos por isso. Que hoje os questionamentos que forem feitos a nós durante esse estudo encontrem uma guarida profunda dentro do nosso coração, para que possamos nos avaliar na nossa caminhada cristã. Nós te agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a 2ª carta de João. Aliás, todo o nosso estudo foi baseado na 2ª carta de João, e nós vimos o tema Falando a Verdade em Amor. É um tema tão abrangente que somente uma lição, um domingo, não seria suficiente para nós conversarmos sobre estas coisas. E nós vimos um material maravilhoso, tanto da revista quanto de acréscimos de pesquisas que a gente fez. E se você ainda não viu esse estudo, eu te convido a vê-lo, porque é muito, muito interessante. E hoje, o nosso tema geral é Vivendo no Amor de Deus, e o nosso último estudo será que tipo de cristão você é. É uma autoanálise, como eu disse, uma autorreflexão. E aqui o nosso interesse vai muito além, ou não tem a intenção de fato de condenar as pessoas, mas de fazer com que todos nós possamos nos analisar como membros da igreja local, como cristãos no nosso dia a dia, né? E nós temos como alvo ser alguém de comportamento cristão exemplar.
Esse é o alvo da nossa lição de hoje. E a partir desses estudos, né, do estudo de hoje, nós saberemos distinguir qual é o papel que eu exerço no corpo de Cristo e como que eu realizo isso, como que eu o faço. Depois desse estudo também, nós seremos capazes de desejar ser um vaso útil nas mãos do Senhor, em ação, tanto na igreja local como em qualquer outro ministério que você exerça em nome de Deus. E identificar o que a gente precisa melhorar enquanto membro do corpo de Cristo, né, na nossa avaliação de hoje. Então, queridos, eu sugiro você ter um papel, um lápis ao lado aí, à medida que você vai vendo a lição, você anotar alguma coisa. E depois você pode curtir esse estudo, pode enviar seus comentários e compartilhar com alguém. Isso fará muito bem na divulgação da palavra de Deus para outras pessoas. Então vamos lá. Na época de João, do apóstolo João, a comunicação era feita oralmente, claro, mas para quem estava longe era feita através de cartas. Hoje, um assunto tão longe da nossa realidade, né? Eu ainda peguei uma época de muita troca de cartas, correspondências pelo correio. E como é agradável receber uma carta, né? Até hoje eu tenho muitas cartas guardadas que me trazem boas recordações. Mas hoje não é o método usual de comunicação. De fato, no Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento são cartas escritas e registradas para nos encorajar na nossa caminhada cristã, assim como fez aos remetentes daquela época. Né? A circunstância e o desejo de ajudar novos crentes levaram os apóstolos a manter contato com esses grupos de cristãos, as novas igrejas, né, através de correspondência, especialmente porque aquela carta poderia ser lida, relida, também encaminhada a uma outra comunidade que pudesse desfrutar ali daquela orientação. Quantas cartas bonitas o velho João escreveu, né? Quando você vai escrever uma carta, um e-mail, um post pelo WhatsApp, como é que é seu estilo? Você inspira as pessoas, você anima, encoraja, você corresponde àquelas pessoas que te enviam mensagens positivas, animadoras, de fé, né? Quem sabe depois de termos estudado esta lição, nós vamos avaliar bastante o tipo de comunicação e que mensagem nós passamos nas nossas correspondências eletrônicas. Agora quase tudo é feito através de pequenos posts, áudios e e-mails também, né? Então, a gente tem bastante instrumento de comunicação nos dias de hoje. E, para falar a verdade, a nossa comunicação, apesar disso, ainda é bem truncada, né? Ainda é bem cheia de desentendimentos. Quase todos os problemas que a gente tem nos nossos relacionamentos dizem respeito a uma comunicação deficiente. É algo para a gente pensar bastante. Mas, nas suas cartas, o João escreveu como um pastor escreve ao seu povo, né? Ele se identifica com o presbítero, como nós vimos na carta passada, né? E preocupa com esse povo, de defendê-lo das tentações do mundo, dos erros dos falsos profetas, e desejoso mesmo de vê-lo estabelecido na fé, no amor e na santidade. E na sua terceira carta, ele menciona o nome de 3 membros daquela comunidade e através disso nós temos uma noção da vida dos membros de uma igreja primitiva. Esses 3 membros são Gaio, Diótrefes e Demétrio e eles têm lições preciosas para nós, membros da igreja do século 21. Amém, queridos? Então é isso que nós vamos ver daqui para frente. Vamos iniciar então a leitura do nosso texto básico. E como a terceira carta de João é bem pequena, dá para nós lermos a carta inteirinha nessa introdução ao nosso estudo. E eu te convido a fazer isso comigo, vou projetá-la aqui, mas se você quiser ler em outra versão ou aí na sua Bíblia, né,
fique à vontade. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Estamos lendo o trecho da terceira carta de João, de 1 a 15. Que Deus seja louvado e abençoe essa porção para a nossa edificação. O nosso versículo-chave é o segundo desta carta. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que lindo, né? Este versículo. Que coisa maravilhosa ouvir isso de um amigo, né? Uma saudação tão carinhosa e tão estimulante. Então, queridos, 3 pessoas são citadas nessa carta, como eu disse. O Gaio, a quem a carta é dirigida, e mencionado Diótrefes, e mencionado o Demétrio. E nós vamos falar um pouquinho sobre Gaio. Quem era o Gaio? O Gaio era um membro fiel. É o destinatário desta carta. Ninguém sabe de fato quem era Gaio, que tinha um nome tão comum como seria para nós hoje João da Silva. Provavelmente João, o apóstolo, era seu pai espiritual. Como João se preocupava com seus filhos na fé, o velho João enviou uma saudação bem interessante a Gaio, como nós vimos no nosso versículo-chave, desejando que a sua condição física fosse um reflexo da sua condição espiritual. Que coisa linda, né? Que excelente avaliação a respeito de Gaio. Será que nós desejaríamos que a nossa saúde física fosse tão excelente como a nossa saúde espiritual? Isso tudo é para a gente refletir hoje. Alguns haviam visitado a igreja de Gaio, onde ele era um dos líderes, e trouxeram a João notícias muito animadoras a respeito dele. Gaio era um membro fiel, um membro de confiança. Veja 3 qualidades da sua fidelidade. Primeira, fidelidade à verdade. Gaio demonstrou fidelidade doutrinária pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Era um homem confiável, um homem que andava na verdade. Se há uma necessidade maior hoje em dia nas nossas comunidades, é de mais fidelidade doutrinária. Muitas vezes nós vivemos num meio em que as pessoas nem conhecem a sã doutrina, não conhecem a história bíblica, não conhecem o Novo Testamento, não conhecem o Antigo Testamento, não sabem e não defendem porque não conhecem. Então, quantos membros em nossas igrejas não têm a mínima ideia a respeito disso? De fato,
eles são como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,14. Davi expressou bem o que Deus sente, né? Através do Salmo 51, versículo 6. Ele diz assim: eis que te comprases na verdade, no íntimo. Tem prazer na verdade. Então, Gaio tinha essa fidelidade à verdade. Vamos nos lembrar, irmãos, que provavelmente os evangelhos ainda não haviam sido escritos, né? Quando essa carta chega na mão de Gaio. E toda essa passagem oral das escrituras do Novo Testamento para as pessoas fazia enorme diferença, impactava muito a vida das pessoas e era necessário pleno conhecimento da verdade. A fidelidade também no comportamento. Gaio era um sujeito exemplar, digno. A grande alegria de João foi ver seu filho andar na verdade, seu filho na fé. É bom notar que o nosso comportamento como crentes depende da nossa posição doutrinária, do que nós temos por dentro, das nossas convicções, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe, que a gente domina. O crente que é instável na sua posição doutrinária, ele vai demonstrar instabilidade no seu comportamento como crente. Nunca sabe se deve, se não deve, nunca sabe que posição tomar, que ideia defender, porque não tem base doutrinária. É importante o que cremos. Gaio era um crente transparente. Não houve dicotomia entre a sua profissão, aquilo que ele confessava, e a sua prática. Entre a sua doutrina cristã e a sua ética cristã. Nunca houve, ele era coerente. Rogo-vos, pois, vem de novo o apóstolo Paulo, enfatizando, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso serve para você, serve para mim. Que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. E depois, Gaio também tinha fidelidade no serviço. João agora fala do teu amor, no versículo 6. Ele praticava um dom muito raro, o dom da hospitalidade, mesmo que fossem estrangeiros. Este é um princípio bíblico muito praticado pelas nossas igrejas menores no interior, mas não é tão comum nas igrejas das grandes cidades. A hospitalidade deve ser praticada por todos, e pelas viúvas, pelos presbíteros. Devemos praticar a hospitalidade sem murmuração, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos, como o texto diz lá em Hebreus 13, versículo 2. No contexto desses versículos, nós notamos que as pessoas que receberam a hospitalidade da parte de Gaio eram obreiros que saíram com o evangelho por causa do nome. Aí vem o nome escrito em letra maiúscula, do nome de Jesus. Então, provavelmente, eles eram evangelistas itinerantes, mensageiros da cruz de Cristo. E o Gaio os acolheu, os hospedou. Nós vamos ver as dificuldades de hospedagem daquela época, eram imensas. E as pessoas que saíam pregando o evangelho, muitas vezes não tinham condição de pagar por uma hospitalidade ou por uma hospedaria, digamos assim. Então, Gaio abre as portas da sua própria casa, da sua comunidade, para receber esses irmãos e é louvado pelo apóstolo João. Então, fidelidade à verdade, fidelidade no comportamento, fidelidade no serviço. Aí ele cita um cara problemático. Qual comunidade não tem aquele irmão problemático, aquele que estressa as reuniões, né? Aquele que sempre é do contra, aquele que se acha dono da igreja? Esse é o Diótrefes, um membro egocêntrico. O Diótrefes era o oposto de Gaio. Gaio era um crente que andava na verdade, amava os irmãos, praticava a hospitalidade aos estrangeiros. Diótrefes só amava a si mesmo e se recusava a receber os evangelistas itinerantes. Pior ainda é que não deixava ninguém mais recebê-los. Ele não só não recebia, como ele fazia a cabeça das pessoas para não receberem. É inconcebível que esses dois fossem membros da mesma igreja, da mesma comunidade. Mas esta é a realidade.
Na igreja, nós temos o joio e o trigo. E o Senhor Jesus disse que até o final dos tempos eles vão ser plantados ou serem cultivados juntos, para que ao arrancar o joio não se arranque também o trigo. João havia escrito uma carta a Diótrefes que a destruiu, ou pelo menos rejeitou a sua orientação e autoridade apostólica. Olha que atrevimento. Quantos membros da nossa comunidade são como Diótrefes? Vamos ver as 5 características desse homem para a gente avaliar se nós mesmos, na nossa comunidade, não somos um Diótrefes. Será? Primeiro, ele tinha um espírito egoísta. Ele não quis aceitar o segundo lugar, ele tinha que ser o primeiro. É um espírito muito semelhante aos discípulos carnais, Tiago e João, lá em Marcos 35:41, que se achavam os melhores e queria ficar nos melhores lugares. É muito fácil usar os trabalhos da igreja para se promover e não promover ao Senhor. Nós que temos uma boa caminhada aí, né, de igreja, nós sabemos que esses tipos existem, sempre existiram e vão continuar existindo. O problema mais profundo é que recusamos colocar Cristo em primeiro lugar. Mas longe de mim, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um membro ambicioso é um grande problema em qualquer igreja. Nós sabemos disso. Segunda atitude dele é a atitude orgulhosa. Não nos dá acolhida. Diótrefes se recusava a aceitar a orientação de um crente mais experimentado. Ele não tinha humildade suficiente para aceitar a orientação de João. Ele sabia tudo. Ninguém tinha nada para lhe ensinar. Era um homem cheio de si. A palavra de Pedro aqui é muito válida. Cingi-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Pedro, hein? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus se agrada dos humildes. Terceiro, ele tinha uma língua maliciosa. No versículo 10, João diz assim, proferindo contra nós palavras maliciosas. Quando estamos doentes e visitamos o médico, às vezes a primeira coisa que ele pede é, deixe-me ver a sua língua. Porque examinando a nossa língua, eu achei tão legal essa ilustração, muitas vezes o médico sabe qual é o problema interior. Como a nossa língua apresenta um sintoma do estado do nosso coração. Como que o que a gente diz, como que o que a gente propaga, revela o que a gente tem dentro do coração. Aliás, o próprio Jesus disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. E Tiago diz também que a língua é fogo. Tantas vezes agimos como Diótrefes, com a língua, bendizemos ao Senhor Deus e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens. De uma só boca procede bênção e maldição. E Tiago acrescenta, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Mas Diótrefes era assim. Ele maliciava as coisas, ele punha maldade em tudo. E ele era uma influência perniciosa, uma influência nociva. Olha, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Quer dizer, ele dava um mau exemplo para os demais. Diótrefes era um líder em potencial, mas ele fracassou. Parece que havia brigado com alguns irmãos na igreja e queria que todos os demais membros compartilhassem as suas brigas e tivessem o mesmo espírito contencioso, o mesmo espírito de amargura. Alguma coisa aborreceu ele na caminhada, que ele se posicionou dessa forma e influenciava as pessoas. Será que a minha vida tem influenciado para o mal as pessoas? Será que eu tento convencer as pessoas para fazerem a minha vontade? Para darem razão a mim? Isso é muito sério. E ele era, então, um exemplo pecaminoso. O apóstolo João, nessa terceira carta, diz assim, não imites o que é mal. Gaio, não siga esse exemplo, porque ele não presta. O problema de Diótrefes foi o amor a si mesmo e não o amor a Cristo e ao trabalho de Deus.
Ele ficava influenciando os outros baseados nas suas ideias, no que sentia, na sua amargura. Que nós possamos dizer como Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como é ser um imitador de Cristo? Dando a primazia a Cristo na nossa vida. Não é a nossa vontade, seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos trabalhos e especialmente na nossa comunidade cristã. Bem, e aí entra o terceiro personagem, que é o Demétrio. Demétrio era um homem com bom testemunho. Não se sabe muita coisa a respeito dele, mas todo mundo falava bem dele. João, o Gaio, a igreja e até a própria verdade, nas palavras do apóstolo. Ele tinha um testemunho fiel para com os que são de fora. Gente, que exemplo maravilhoso. As pessoas de fora admiravam o Demétrio. Admiravam por quem ele era, por quem ele fazia, como ele procedia, como ele falava. Ele cumpriu a orientação de Paulo, a liderança da igreja, em 1 Timóteo 3,7. João não escreveu mais nada a respeito de Demétrio, mas isso, essas poucas linhas sobre ele, é suficiente. Como pode, né, irmãos, uma carta tão pequena, de apenas 15 versículos, falar tanto ao coração da igreja do século 21, de 2025? Falar que nós temos exemplos e oportunidades de sermos diferentes daqueles que não estão fazendo bem à causa de Cristo. Há cristãos, há membros de igreja que fazem um desfavor ao Evangelho. Um desfavor com as suas atitudes, com as suas palavras ríspidas, com as suas atitudes impulsivas, com a sua falta de amor. Nós vimos na lição passada que às vezes a pessoa quer dizer verdades, mas não diz com amor, então aquilo se torna brutal, ferino. E a verdade dita de modo ferino não nos leva a escutá-la, leva-nos a reagir com resistência. Mas quando é dita com amor, ela pode causar imensas transformações. Então, Deus pode fazer dos escombros de uma vida trágica como a de Diótrefes, uma vida bonita como a de Demétrio. Depende da nossa atitude de sermos capazes de sermos moldados como barro na mão do oleiro. Gente, a vida inteira nós vamos aprender como proceder. Se você chega a um ponto e diz que já sabe tudo, que não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para melhorar em si, você já morreu e não sabia. Enquanto Deus nos dá a vida, o hoje, nós temos a oportunidade de lapidar o nosso ser, de transformar o nosso ser à imagem e semelhança de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. A graça de Deus pode pegar um Simão fracassado e transformá-lo num Cefas, um Pedro, que significa uma rocha. Queridos, esses 3 exemplos servem para a gente questionar a nós mesmos, a nossa comunidade, a olharmos para avaliar a nossa caminhada cristã. Se você não é um cristão que dá exemplo, um cristão que agrega, um cristão solidário, um cristão compassivo, você está sendo Diótrefes. Você não só não está fazendo a obra, quanto está atrapalhando a obra do Senhor. E essa pedra no meio do caminho pode machucar muita gente, destruir comunidades inteiras. Nós sabemos de histórias de pessoas que com as suas atitudes, com a sua imposição, arrogância, destruiu comunidades inteiras, esfarelou aquela comunidade, desfez, cada um foi para o seu canto e com certeza muito ralado, muito machucado, né, por coisas que um Diótrefes assume e faz dentro de uma comunidade. Então, o apóstolo João fala que ao chegar lá pessoalmente vai confrontá-lo. E é preciso que o líder tenha essa capacidade espiritual de confrontar para mudar. Não confrontar para brigas e atritos, mas confrontar para transformar.
Isso é muita unção da parte de Deus sobre a vida da liderança, que não é fácil de fazer, não é fácil de enfrentar. Mas também nós podemos a cada dia sermos esmiuçados na presença do Espírito Santo e nos fazer as perguntas que devemos. O que eu preciso fazer para melhorar a minha conduta como membro da minha igreja, como membro de uma comunidade cristã? Ou eu que ostento o nome de cristão, de cristã? O que eu preciso fazer para melhorar? Como eu preciso mudar? Em que áreas? Que o Espírito Santo te aponte hoje. Em que áreas mudar? Em que setor da nossa existência nós não estamos dando um bom testemunho? Pelo contrário, nós estamos muitas vezes escandalizando. E a Bíblia é muito contundente quando ela fala sobre escândalos. E especialmente escândalos para as crianças. Quem escandalizar um dos meus pequeninos, como Jesus fala, melhor fosse que amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse no mar, pulasse na água, porque isso dói demais em Deus. Então, queridos, que o exemplo de Gaio, que o exemplo de Demétrio, fique aí na sua mente. Releia essa carta durante a semana, deixa Deus falar com você nas entrelinhas, deixa Deus falar com você do jeito que Ele quer, deixa Ele te mostrar o quanto ou como você deve mudar. Ou se precisa aprimorar algum ponto, ou se em algum ponto a gente se acomodou, não parou de crescer, não dá mais fruto. Né? Muitas vezes vamos passar por uma poda quando reconhecemos isso, né? O grande agricultor nos poda para que demos mais frutos na nossa vida. E é isso que nos interessa, darmos fruto para a glória de Deus. Eu vou orar mais uma vez no final dessa lição. E aqui estamos encerrando então a nossa playlist, né, de Vivendo no Amor de Deus. Você pode rever todos os estudos. Que Deus te abençoe muito. Pai, muito obrigado por esse momento de estudo, de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado pela existência de um João que sabia liderar debaixo do Teu comando, da Tua orientação. Muito obrigado pela vida de Gaio, pela vida de Demétrio, mas nós sabemos que temos que lidar com os diótrefes da vida. Senhor, que eu não seja um deles. Me transforma, me lapida, me poda, assim como todos os irmãos aqui que estão reconhecendo que precisam de mudança, para que nós sejamos, meu Deus, pessoas confiáveis, fiéis à verdade, bons testemunhos do Senhor e possamos impressionar os de fora com o nosso jeito de ser tão cristão, verdadeiro, real, autêntico. É isso que eu te peço para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana, estude bastante, reveja as cartas de João, você vai ser cada dia mais acrescentado. Amém.